Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou continuar falando para vocês sobre a formação do território brasileiro. Esses pontos aqui foram abordados na aula passada, certo, pessoal? Hoje eu estou utilizando uma modalidade diferente de apresentação de aula, porque justamente eu estou apresentando formas, né, de conduzir a nossa aula. Então, já apresentei várias aulas para vocês pela plataforma Google Meet e hoje eu estou utilizando aula gravada, correto, pessoal? Então, qualquer dúvida vocês podem colocar no grupo da nossa turma, né? Grupo do WhatsApp, que eu estarei respondendo assim que possível, tá bom? Então, vou aproveitar aqui então para fazer uma breve recapitulação do assunto da aula anterior, que foi a formação do território brasileiro. E basicamente, né, naquela aula eu abordei justamente o fenômeno das grandes navegações. Apresentei esse mapa, um exemplo aqui, a gente abre apresentando esse mapa, em que praticamente a América ela não é apresentada nesse mapa, né? Então, quando você vai ver, olha a data do mapa, né? 1489, e mostra justamente o período ambientado da época. Basicamente, no século XVI, vai ser justamente o período das grandes navegações. E nessas grandes navegações vem aquela breve pergunta, né? O que é que estava acontecendo na Europa que motivou a vários homens, né, entrarem em alto mar utilizando um instrumento, né, de navegação relativamente frágil, que era a caravela, em busca, né, de rotas comerciais. Então era justamente isso, era uma atividade, estava acontecendo uma busca por rotas comerciais para chegar às Índias e comercializar os produtos que eram muito valorizados na Europa. Então todos buscavam, todos os navegadores, né, buscavam essas rotas comerciais que iriam trazer produtos das Índias e comercializar na Europa. Esse produto eram os produtos das conhecidas especiarias. Os países que foram líderes nesse processo das grandes navegações, eu apresentei para vocês, inicialmente Portugal e Espanha, posteriormente vai entrar nesse comércio lucrativo, né? A Holanda, a Inglaterra, a França, tudo isso aí buscando cada vez mais lucro. Era o período do capitalismo comercial. Digo isso por quê? Porque o mundo está passando transformações econômicas nesse período aqui relatado. O mundo estava deixando de ser feudal, um sistema econômico feudal, e passando para o sistema econômico capitalista, que é justamente a busca de lucros. E as grandes navegações realizavam justamente essas atividades, essas empleitadas comerciais, em busca de especiarias. Então, o que acontece? Assim que chegavam em determinadas terras, né, logo os navegadores tomavam posse em nome da nação que eles representavam. Né? Então se estabelecia a partir desse momento o famoso pacto colonial, que vocês veem aqui. Né? Então, no caso do Brasil, né, Pedro Álvares Cabral chegou e foi logo estabelecendo aqui um pacto colonial entre Portugal, que era, né, a metrópole, e dominando o território brasileiro. Certo? A partir daquele momento se estabelecia um acordo comercial, né, digamos assim, conhecido como Pacto Colonial, em que a colônia, que era o caso do Brasil, fornecia matéria-prima para Portugal e Portugal fornecia produtos manufaturados. Lógico, essa relação aqui era uma relação desigual.
matéria-prima é menos valorizada do que produtos manufaturados. Então sempre a colônia estava sempre transferindo recursos, né, para a metrópole. Bem, avançando aqui, isso aqui já foi debatido na aula. Na página 27, eu expliquei sobre a política econômica, né, política econômica do capitalismo, que era conhecido como mercantilismo. E essa política econômica era baseada em 4 pontos fundamentais. Tá aqui, ó, pessoal. Colonialismo, o que era isso? Era justamente a dominação de novos territórios. Então, no caso aqui, eu cito sempre Portugal. Pedro Álvares Cabral tomou posse das terras aqui do Brasil em nome da coroa portuguesa. Né? No México, né, foi justamente os espanhóis que dominaram. Então sempre estava nessa relação entre colônia e metrópole. O segundo ponto é o protecionismo, que era para garantir o desenvolvimento, né, do estado da metrópole e dificultava a concorrência. O que era isso? Então, a partir daquele momento que ocorria o pacto colonial, a colônia passava só poderia comercializar com sua metrópole. Um exemplo, vou citar aqui um exemplo a grosso modo, né? Um exemplo, camisetas, certo? Então aqui o Brasil era colônia de Portugal, aí digamos aqui, a camiseta era R$100, que era esse protecionismo. Simplesmente o Brasil só poderia comprar camisetas de Portugal. Então, Portugal vendia as camisetas a R$100, um exemplo. Mas se existisse outro fornecedor, um exemplo, Inglaterra, que fornecesse camisetas a R$50, certo? O Brasil era proibido de comercializar com a Inglaterra. Certo? Por quê? Porque existia o protecionismo, que era justamente essa relação exclusiva entre metrópole e colônia. Então, justamente aí criando medidas, né, que visavam proteger a produção nacional. Né? Agora, o que eu estou dizendo aqui, que produção nacional era essa? Produção de Portugal. Lógico, os portugueses estavam sempre na vantagem com esse protecionismo. Certo? Por quê? Porque estava garantindo aqui o mercado brasileiro exclusivamente para eles. Se estava garantindo o mercado exclusivamente para os portugueses, significaria dizer que eles estabeleciam o preço que eles queriam para os seus produtos. Fossem camisetas, fossem materiais, ferramentas. Então eles estabeleciam o preço. E o brasileiro não tinha como rejeitar os produtos dele. Por quê? Porque não era, por meio do protecionismo, não tinha como comercializar com outro país. Então o preço que a metrópole estabelecia era seguido. Terceiro ponto era a balança comercial favorável. O que é isso, balança comercial favorável? É simplesmente assegurar, né, que o país ele prospera economicamente se ele exportar mais do que importar. Ou seja, vender mais do que comprar. Dessa forma vai estar entrando mais recursos no país do que saindo. É simples isso. E o quarto e último ponto era o metalismo. O metalismo era a busca justamente por metais preciosos. O que estabelecia a riqueza de um estado, né, de um país, era justamente a quantidade de ouro e prata que ele possuía em seus cofres. Né? Aí está bem explicado toda aquela sede que os europeus tinham por metais preciosos. Certo? Por quê? Porque os metais preciosos era justamente a medida, né, que estabelecia se um país era rico ou não. Era a quantidade de metais preciosos em seus cofres. Pronto. Então, tudo isso aí, pessoal, o mercantilismo, né, permitiu uma ampla vantagem dos países europeus, que passaram a acumular capitais muito
metal precioso, sempre naquela relação econômica favorável a eles, né? Então isso permitiu o enriquecimento desses países. E o acúmulo, né, de riquezas desses países vai ser canalizado futuramente para a conhecida Revolução Industrial. Vai acontecer já no século XVIII, principalmente na Inglaterra, né? Eu destaco aqui a Inglaterra, que foi quem fez a primeira Revolução Industrial. Foi o país que mais se beneficiou. Então, feita essa revisão básica, então eu vou iniciar aqui, né, a ocupação da América pelos europeus. E isso teve início em 1492 por meio da expedição de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo representava a coroa espanhola, embora ele não fosse espanhol, né? Cristóvão Colombo era um genovês, né? Um italiano. Mas ele representava a coroa espanhola, porque foi a coroa espanhola que financiou a sua expedição. E aí, o que Cristóvão Colombo buscava? Ele buscava uma rota, né, que levasse às Índias. Eu devo deixar claro aqui, pessoal, que sempre que um navegador ele encontrava essas rotas elas eram mantidas, de certa forma, como segredo de Estado. Por quê? Porque era uma maneira, né, de manter aquele país na vantagem. Só ele, digamos aí, conseguia chegar até as Índias, buscar aqueles produtos e vender na Europa com exclusividade. Então, esse conhecimento não era rapidamente repassado para outro país, de jeito nenhum. E aí, ao mesmo tempo, Colombo ele estabelecia, né, a tentativa de provar que a Terra era redonda. Como? Ele queria chegar às Índias, né, dando a volta no planeta. E aí, o que acontece? Né? Ele chegou em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo desembarcou em uma ilha, na qual o nome de São Salvador, era uma pequena parte do continente, e Cristóvão Colombo ele chamou os nativos, né, daquela ilha de índios. A partir daí, né, por quê? Porque justamente ele achava que tinha chegado às Índias. Mas, posteriormente, outro navegador, conhecido como Américo Vespúcio, vai observar bem os cálculos de Colombo, vai fazer as mesmas rotas e descobre que, na realidade, Colombo ele não tinha chegado às Índias, ele tinha descoberto um novo continente. Né? Então, em homenagem a esse navegador, Américo Vespúcio, que constatou esse erro aqui de Colombo, né? Então a América leva o seu nome. É uma homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Tinha chegado então aí o novo continente. Então a partir da página 30 aqui, vem aquela situação, né? A organização política, né? Como definir que país vai ficar com qual território. Se tinha uma disputa para saber qual país chegava primeiro às Índias, né? Aí tinha a bela pergunta. Então as terras que forem descobertas vai pertencer a quem? E aí, né, diante desse impasse, principalmente entre Espanha e Portugal, que eram os países que estavam liderando esse processo de grandes navegações, em 1494 eles se reuniram e estabeleceram o Tratado de Tordesilhas. Tá? Esse Tratado de Tordesilhas, ele estabelecia a seguinte regra, que como você pode acompanhar no nosso mapa. Deixa eu só diminuir aqui um pouco para vocês ficarem ver completo, né, o mapa. Então, Espanha e Portugal estabeleceram essa regra aqui, ó. A partir dessas ilhas aqui de Cabo Verde, né, as ilhas aqui de Cabo Verde,
contava-se 370 léguas em direção a oeste. Após essas 370 léguas, eles traçavam esse meridiano, conhecido como meridiano de Tordesilhas. Né? Então, as terras que estivessem na parte leste pertenceriam a Portugal. As terras que pertencessem na parte oeste pertenceriam à Espanha. Então, observe bem aqui, né, que aqui foi reservado uma grande parte do território brasileiro para os portugueses. E aí, vocês vão ver futuramente que vai ser por meio de tratados que o Brasil vai estendendo seu território mais e mais. Né? Aqui, lógico, nós sabemos bem que o território brasileiro vai bem além desse meridiano, atualmente. Então, vamos ver aqui como foi que aconteceu. Então, com esse tratado, né, todas as terras já descobertas, né, e as que viessem ser descobertas pertenceriam basicamente entre Espanha e Portugal. Então, se você já vê aqui que existia um domínio, né, e aí vem aquela pergunta básica: e os outros países? Eles aceitaram essa situação na boa? Nós vamos ver que não. Alguns países vão começar a querer desobedecer isso, principalmente França. Questionar. O rei Francisco I da França, né, ele tinha uma expressão que ele dizia que exigia o testamento, né, de Adão. Tem aquela ideia religiosa, né? Testamento de Adão, dizendo que tinha reservado essas terras entre Espanha e Portugal. Era uma forma que ele encontrava, né, de tentar desmoralizar esse tratado. Então, no início de 1500, o governo português organizou uma grande expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Então, observe aqui que a gente já está referindo à nossa história. E essa expedição visava justamente estabelecer feitorias na África, né, tomar posse de terras portuguesas. E então, foi o que aconteceu, pessoal. Em 22 de abril de 1500, Cabral, né, ele desembarca no litoral do estado da Bahia, que hoje corresponde ao estado da Bahia, né? E dessa forma ele toma posse em nome da coroa portuguesa, certo? Então ele passa então a reservar, né, ali, estabelecer ali o marco inicial do domínio português em nossas terras. Para a história, né, esse dia, né, passou então como o famoso descobrimento do Brasil. Só devo destacar aqui uma reflexão básica, né? Foi em 22 de abril de 1500. E essa ideia de descobrimento passa para a nossa cabeça assim, a seguinte situação, né? Como se Cabral ele viesse andando ou navegando de forma aleatória e de repente se deparou com o Brasil. E se você observar o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado 6 anos antes, né, então você sabe que Portugal e Espanha já tinham noção que existia terras aqui. Né? Já tinham noção que existia terras. O que foi que eles fizeram? Simplesmente legalizaram a situação, né? Dividiram entre eles. Então esse termo descobrimento já é um termo em desuso. Eu até faço esse destaque para vocês. Então, avançando aí na página 30, então tem um texto, né? O Brasil visto pelos estrangeiros. E aí vale a pena fazer uma breve reflexão, né? Então, um país onde só há florestas, olha aí, está entre aspas, né? Ou um país onde todos jogam futebol e pulam carnaval. Isso aqui, pessoal, é estereótipos, né? Como o estrangeiro ele via o brasileiro. Como um povo que basicamente é um país onde só existia florestas e as pessoas só jogavam futebol e pulavam carnaval. Basicamente era a única ideia que eles tinham a respeito dos brasileiros. E nós sabemos que isso aí é um reducionismo, né, do nosso povo. Nós temos uma cultura
riquíssima, certo? E aí o que é que vai acontecer? Embora o Brasil tenha florestas, elas ocupam uma parcela significativa do nosso território, também não são todas as pessoas que jogam futebol pelo carnaval. Que eu diga, estou me referindo, eu me incluo, né, nessa situação aqui. Nunca gostei de futebol e muito menos de carnaval, né? E aí o que acontece? Então, essa ideia é uma ideia, né, de generalização, de aspectos sobre o povo brasileiro. E analisar o povo brasileiro com estereótipos. Isso era muito bem retratado nas obras do Brasil do século XVI. Só observe bem aqui, ó, imagens. Por quê? Porque justamente outras pessoas de outros países, quando ia ver as obras referentes ao Brasil, né, geralmente estava retratado sobre o quê? Nossa natureza, contato com indígenas. Observe bem aqui, ó, essas obras, né? Então todas elas retratavam esse aspecto. Então as imagens sobre o Brasil começaram a ser veiculadas no exterior a partir do século XVI por meio de pinturas, relatos feitos por artistas, né, cientistas e viajantes europeus. As terras brasileiras eram descritas e representadas por florestas exuberantes, frutos, águas abundantes, indígenas, de pele escuras e nus, pessoas pássaros muito coloridos. Então, geralmente, pessoal, era o que passava, né? Mas se você for observar aqui, tinha uma situação que poderia ser analisada, que é, por exemplo, o desenvolvimento do Brasil aqui, nesse mesmo período aqui, já desenvolvia a economia açucareira, era o maior exportador de cana-de-açúcar do mundo. Então tinha todo um outro contexto que poderia ser abordado. Porém, a ideia que se fazia a respeito do nosso país era de certa forma, simplória. Continuando aqui, né? Então a associação do Brasil com paisagens, né, com belas paisagens, nós éramos considerados exóticos. Né? A partir do século XX, com a exposição dos meios de comunicação de massa, né, você vem aí a era de ouro do rádio, né, que era o principal meio de comunicação. Posteriormente, vem a televisão. E aí, esse estereótipo de país, de floresta, de país, de carnaval e futebol, só esses três aspectos, vai começar a ser quebrado, né? Então aqui algumas imagens, certo? A Copa de 58, foi o primeiro título mundial, né, da nossa seleção. Um cartaz de Carmen Miranda, que foi também um símbolo, né, de divulgação do Brasil, certo? No aspecto da cultura. E até os personagens, né? O Walt Disney fez um personagem específico do Brasil, que era o Zé Carioca. Né? Tem aqui um desenho, né? Zé Carioca no ano 1943, ele e o Pato Donald. Você vê que o Zé Carioca é um personagem de como o Walt Disney ele via o brasileiro, de certa forma com um preconceito, né? Zé Carioca é o quê? É o malandra, né? Aquele cara que... O personagem Zé Carioca é aquele cara que não gosta de empregos, quer levar a vida na boemia, tudo isso. Então era um estereótipo que fazia do brasileiro. E isso, meu Deus do céu, é um preconceito enorme, né? O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que construiu a sua história. Temos muitos problemas sociais e políticos. No entanto, também temos muitas conquistas, certo?
E o que a gente pode observar aqui é justamente que o texto vai deixando bem claro, é que essas opiniões do início do século XX até início do século XX, elas vão começar a ser quebradas. Né? E basicamente é isso que retrata o texto. Vocês podem fazer uma breve leitura e constatarão isso. Bem, depois eu vou apresentar para vocês algumas questões que eu quero que vocês resolvam. Continuando, nós estamos aqui, para quem orientando vocês, página 32. Então, a América Portuguesa. Agora, nós saímos daquela parte inicial do primeiro contato entre o português, o Estado português, tomando posse, e a partir desse momento, o Brasil, ele já vai ter Portugal já vai ter uma preocupação de administrar o Brasil. Então, a partir de 1500, né, quando ocorre o início, então o território brasileiro não chegava, né, aos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Né? Mas mesmo assim era uma possessão territorial muito grande. Então o território brasileiro que conhecemos hoje foi formado, né, ao longo de séculos. Com o quê? Como isso foi acontecendo? Justamente porque as atividades econômicas brasileiras, elas iniciaram do litoral, por exemplo, a cana-de-açúcar, a exploração do pau-brasil, e posteriormente essas atividades econômicas vão começando a se interiorizar, indo para o interior. Vai ser desenvolvida ao longo da nossa história a prática da pecuária. Posteriormente vem a exploração de minas. Vem também as drogas do sertão, que eram produtos muito valorizados, encontrados no interior da região norte. E tudo isso aí são ciclos econômicos que ajudam, né, ao povoamento do interior do Brasil. E faz com que o Estado português ele estenda o nosso território além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Mas em 1534, entre 1500 até 1534, o Estado português ele ficou naquela situação, né, sem querer investir aqui no Brasil. E durante esses 34 anos, basicamente, foi praticado apenas a exploração do pau-brasil. E essa exploração ela era tipicamente litorânea. Por meio do escambo, os portugueses eles compravam a madeira, negociavam a madeira com os índios, né, trocando a madeira por produtos de baixo valor, espelhos, maquiagens. E os índios traziam essa madeira para o litoral. Os portugueses pegavam o pau-brasil e levavam para a Europa. Durante esses 34 anos, basicamente, essa atividade foi predominante. Mas aí, outros países começaram a querer invadir o território, né? Principalmente França. E aí Portugal viu-se necessário iniciar um povoamento na região, ou corria o risco de perder seus territórios. Em 1534, então, Portugal cria as conhecidas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram lotes de terras, né, doados pela coroa portuguesa a seus donatários. Então, se você era uma pessoa de confiança da coroa portuguesa, você poderia receber um lote de terra conhecido como uma capitania. E junto com
capitania vinha uma série de responsabilidades que você devia fazer. Então essas capitanias apenas foi um verdadeiro, a gente pode dizer aqui, não obteve muito sucesso, apenas 2 capitanias prosperaram, foi a capitania de Pernambuco e a de São Vicente. Por vários fatores, as capitanias hereditárias não prosperaram, entre elas os conflitos com os índios. Então, tá aqui, como eu já disse para vocês, as longas distâncias entre as capitanias, né, as dificuldades de comunicação, contribuíram, né, para justamente a impossibilitar o desenvolvimento da capitania. Os donatários tinham bastante autonomia para administrar a capitania, mas ao mesmo tempo necessitava, para administrar uma capitania, necessitava de recursos, soldados para justamente enfrentar os índios e aí também desenvolver uma atividade econômica que compensasse. Pernambuco e São Vicente desenvolveram a cana-de-açúcar, a prática, né, da produção de açúcar, e justamente porque seus donatários tinham experiência e prosperaram. As demais capitanias, não. Então, na tentativa, né, isso faz com que, então, o governo português, ele revesse essa distribuição das capitanias hereditárias. E aí, se você observar bem, porque eu posso dizer apresentar outro fator que não levou à prosperidade das capitanias. A distância entre Portugal e Brasil. Então, se você era um dono de uma capitania e estava necessitando de ajuda do governo português, imagine aí, até que esse seu recado chegasse em Portugal, demoraria muito. Né? Então, os donatários passaram a ter uma liberdade, né, de fazer o que queriam, porque o rei de Portugal sequer sabia do que estava acontecendo. Então, a coroa portuguesa, para tentar se fazer cada vez mais presente, cria em 1548 o conhecido Governo Geral, criado em Salvador, né, a capitania de Todos os Santos, da Baía de Todos os Santos, que era uma forma justamente de se fazer presente dentro da colônia. E aí, todo donatário que tinha alguma reclamação, queria alguma ajuda, tinha que pagar impostos também, tinha que se dirigir, então, ao governo geral, que estava agora, que já tinha uma sede no Brasil. Certo? Bem, pessoal, e aí, outro fator que vai começar a pesar nesse processo do nosso território, formação do nosso território, vai ser justamente a busca a instabilidade política que acontecia também em Portugal. Essa instabilidade política ficou conhecida na época como União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Ela durou 60 anos. Foi o período em que o rei da Espanha, certo? Era, como é que eu diria aqui, para ser mais direto. A União Ibérica foi o período em que Portugal foi governado pela Espanha. Como foi que isso aconteceu? Dom Sebastião era o rei de Portugal, era um jovem, né? E lá, combatendo em uma guerra contra os mouros no norte da África, Dom Sebastião, ele morre em batalha, ele desaparece no meio da batalha. E aí começa um problema de sucessão. Né? Se o rei morreu, logicamente quem devia assumir devia justamente ser o seu parente mais próximo, um filho. O problema é que Dom Sebastião não tinha filhos.
ele não tinha filhos. E aí, qual era o parente mais próximo dele? Vou explicar rapidamente. O parente mais próximo dele era um bispo, né? Se não me engano, era um bispo. Era uma pessoa de carreira religiosa, que já estava praticamente no fim da vida. Então, se o sujeito, está ligado à igreja, né? Tem um título ligado à igreja, seja padre, bispo, arcebispo, significa dizer o quê? Que ele tem votos de castidade. Ou seja, também ele não teria filhos. Qual era o problema? Justamente quando esse bispo morresse, não teria quem sucedesse ele. E assim foi como aconteceu. Com a morte de Dom Sebastião, assume o seu tio, que era uma pessoa ligada à igreja. Se não me engano, era bispo da igreja católica. E o cara já estava com uma idade avançada, próximo dos 70, 80 anos. Quando ele morre, o parente mais próximo era justamente Felipe II da Espanha, que era o rei da Espanha. Era o parente mais próximo que poderia herdar a coroa portuguesa. E Felipe II não perdeu a oportunidade, né? Então ele reivindica o trono português e durante esse tempo, né, Portugal passa a ser administrado, torna ali a conhecida União Ibérica. Por que União Ibérica? Justamente porque Portugal e Espanha estão na Península Ibérica e passou a ser governado por um único rei, certo? Então, durante esse tempo, o que aconteceu, pessoal? Vou voltar aqui para o mapa anterior. Durante esse tempo da União Ibérica, esse Tratado de Tordesilhas aqui, ele passa a ser desobedecido. Porque o Tratado de Tordesilhas, a regra era essa. Essas terras aqui pertenceriam a Portugal. Essas terras aqui pertenceriam à Espanha. Só que com a União Ibérica, o rei da Espanha não está administrando Portugal também? Então não faz mais sentido dividir terras entre Espanha e Portugal. Isso aqui seria um território só. Então cada vez mais as pessoas começaram a desobedecer o limite e vir povoando o interior. Então, durante a União Ibérica, que durou 60 anos, né, quando a União Ibérica acabou, Portugal reivindica a sua independência, a sua, de certa forma, o fim dessa união. O que tinha acontecido aqui no Brasil? Várias pessoas já tinham se estabelecido no interior do país. E para resolver esse problema foi criado o Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha. Observa aqui o ano, olha, já tinha acabado a União Ibérica, que foi apenas 60 anos. E em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid. Então, o que estabelecia esse Tratado de Madrid? Estabelecia o conhecido, né, o direito útil das terras. O que é isso? Simplesmente as terras devem pertencer a quem fazer uso delas, né, e colocá-las para produzir. Então, o útil procedente, como eles chamavam na época. E fez com que, então, o Brasil, né, muitos portugueses que tinham avançado esse território, justamente estabeleceu lá núcleos de povoamento que fortificou, né, o domínio português nas terras além do meridiano de Tordesilhas. Então, o Brasil começa, então, a ganhar os contornos, né, do território que nós conhecemos atualmente. Olha aqui, ó. Observe bem aqui, ó. Tá? No meridiano de Tordesilhas, ele existia aqui, ó, só um pequeno território, né? Então, após a independência, em 1822, a definição dos limites do território brasileiro ocorreu de forma mais
intensa, por meio de acordos, tratados, né, até conflitos com países vizinhos. E aí, com a proclamação da República em 1889, foi se estabelecido então um processo de diplomacia, negociação de limites com países vizinhos, principalmente com a Bolívia, certo? E se destaca aqui um grande diplomata, né, na história do Brasil, que foi o Barão do Rio Branco. Né? O Barão do Rio Branco, que foi aí o diplomata que passou para a história com maior significância para nós. Que basicamente ele conquistou, por meio da diplomacia, né, vários territórios do Brasil atual. Inclusive, né, a capital do Acre é uma homenagem a esse grande diplomata brasileiro, que foi o Barão do Rio Branco. Hoje a capital do Acre, né, é chamada de quê? Rio Branco. Então, pessoal, só recapitulando aqui, já que a gente está chegando aí ao fim da nossa aula, anotem aí no caderno de vocês. Eu quero que vocês resolvam as questões. Voltando aqui, anotem, pessoal. Procurei o caderninho de vocês para justamente vocês não se confundirem, tá bom? Então vamos para a página 28. Página 28. E respondam a questão, essas aqui. Questão 1 e 2. Página 28, 1 e 2. Agora vamos para a página 31. 31, aqui. Pronto. Página 31. Respondam também a questão 1 e 2, que é referente ao texto, né? Dos estereótipos de como o Brasil é visto fora, por outros países. Página 32. Na página 32, vocês respondem a questão 1. Página 32, questão 1. E na página 33, questão 2 e questão 3. Beleza, pessoal? Ao todo são 7 questões, né? Anotaram? Beleza, então é só você dar pausa aí, voltar o vídeo e você anota tudo bem direitinho. Então, beleza, essa foi a nossa aula. Até a próxima.